a fé que cresce e se fortalece. A palavra de Deus nos orienta a não apenas crer, mas a permitir que nossa fé cresça e se fortaleça ao longo da vida. A jornada cristã não é estática. Pelo contrário, ela exige constante amadurecimento e entrega. No versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento importante sobre a necessidade desse crescimento espiritual. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios e temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos muito engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. A segunda carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo em um momento de grande desafio para a igreja. Muitos falsos mestres estavam surgindo, tentando desacreditar o trabalho de Paulo e dos verdadeiros apóstolos. Essas pessoas se gloriavam do esforço alheio, buscando reconhecimento sem realmente terem contribuído para a expansão do Evangelho. Paulo, porém, deixa claro que sua missão não era tomar crédito pelo trabalho de outros, mas sim continuar avançando com a pregação da palavra, alcançando novas pessoas e expandindo o reino de Deus. Ele confiava que, à medida que os cristãos em Corinto crescessem na fé, sua missão também seria ampliada. Isso significa que o crescimento da fé de um grupo de crentes não beneficia apenas a eles mesmos, mas também fortalece toda a obra de Deus. Quanto mais uma igreja amadurece espiritualmente, mais ela pode influenciar e impactar outras vidas. Este versículo nos ensina que a fé não deve permanecer no mesmo nível. Quando alguém conhece a Cristo, sua caminhada espiritual está apenas começando. Assim como uma criança precisa crescer e se desenvolver, o cristão deve buscar um progresso contínuo em sua relação com Deus. O crescimento da fé ocorre por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os irmãos e da obediência aos ensinamentos divinos. No entanto, muitas vezes, há uma tendência de acomodação. Algumas pessoas se contentam com uma fé inicial e não buscam um aprofundamento espiritual. Paulo nos alerta sobre a importância de buscar esse crescimento constante, pois isso fortalece tanto a vida individual quanto a expansão da mensagem de Cristo. Quando a fé cresce, ela gera frutos. Uma pessoa espiritualmente amadurecida consegue enfrentar dificuldades com mais confiança, resistir às tentações e ser um exemplo para os que estão ao redor. Além disso, uma igreja composta por cristãos fortes na fé se torna um instrumento poderoso para a obra de Deus, ajudando a alcançar mais pessoas e a expandir o reino. O apóstolo Paulo via esse crescimento como essencial para que ele pudesse continuar seu trabalho missionário. Ele desejava ver os coríntios amadurecendo espiritualmente para que a missão pudesse se expandir ainda mais. O mesmo princípio se aplica hoje. Quanto mais os crentes crescem na fé, maior é o alcance do Evangelho no mundo. Para que a fé se desenvolva, é necessário um esforço diário. O crescimento da fé não acontece de forma automática, mas exige dedicação e comprometimento. É um processo contínuo que leva a uma vida espiritual mais madura e cheia da presença de Deus. Esse ensinamento nos mostra que a fé deve ser cultivada e fortalecida constantemente. O crescimento espiritual não é apenas uma experiência individual, mas tem um impacto coletivo na igreja e na expansão do reino de Deus. O apóstolo Paulo desejava que os coríntios amadurecessem na fé para que a obra missionária pudesse crescer ainda mais. Hoje, essa mensagem continua relevante. Deus deseja que cada um de nós busque um relacionamento mais profundo com Ele e contribua para que mais pessoas conheçam a verdade. O desafio é não se acomodar, mas sim buscar sempre um crescimento contínuo na caminhada cristã.
Com uma fé forte e madura, é possível enfrentar as dificuldades da vida com confiança e levar a mensagem de Cristo a mais pessoas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina sobre o crescimento da fé. Ajuda-nos a buscar um relacionamento mais profundo contigo todos os dias. Fortalece nossa fé para que possamos enfrentar as dificuldades com confiança e coragem. Dá-nos sabedoria para permanecer firmes e não nos acomodarmos espiritualmente. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para levar a Tua mensagem a mais pessoas. Abençoa a Igreja para que seja um lugar de crescimento e fortalecimento espiritual. Renova em nós o desejo de Te servir com dedicação e amor. Que o Teu nome seja glorificado em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.